pobre no mundo é o homem sem visão. É o homem que não tem sonhos, que não tem propósito, que não tem mais esperança. E pobreza não é só falta de dinheiro, não é só falta de recurso. Pobreza é falta de sonhos e de esperança. Quando Abacuque faz essa pergunta, ele vê todo esse cenário, irmãos, que não é muito diferente de hoje, irmãos. Nós vivemos essa situação de violência, de morte, de mentira, de promiscuidade, de perversão em muitas áreas, áreas de governo, áreas familiares, em muitas e muitas áreas a gente vê muito caos. É verdade? É ou não é verdade? É verdade. Nós vimos caos no sacerdócio, sacerdócios caídos, sacerdócios corrompidos, e tantas coisas, né? Abacuque faz isso. Então, pobreza, irmãos, pobreza não é só questão de não ter dinheiro, não ter recurso, mas pobreza, irmãos, é questão de não conhecer o valor que Deus já determinou para os seus filhos, para o seu propósito. Visão são sonhos e são esperanças eternas. Toda visão que Deus te dá, irmãos, são sonhos e esperança eterna. O nosso Deus, irmãos, um dos versículos mais impactantes nesses dias que eu li e falei para os irmãos compartilharem uns com os outros, é Romanos capítulo 15, versículo 13. Alguém levanta aí e leia Romanos 15, 13, bem alto aí, bem alto, irmãos, por favor. Rapidamente, Romanos 15, 13, leia aí. Eu creio que é Romanos 15, 13, que fala sobre esperança. Amém. 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 Aleluia. Leia de novo, irmão. Leia de novo isso aí, forte. Amém. Se você encontrar alguém desanimado, dê esse versículo para ele. Deus é um Deus rico de esperança. Nosso Deus é um Deus rico de esperança. Não tem como a visão não mudar, não tem como a perspectiva não mudar. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus rico de esperança. Aleluia. Esperança, visão tem a ver com sonhos, visão tem a ver com esperança eterna, irmãos. Nenhum empreendedor, nenhum pastor, nenhum líder, né? Nenhum líder, irmãos, pode projetar algo se ele não tiver esperança. Esse microfone aqui, ele foi criado para um propósito. Ele foi projetado para um propósito, né? Antes de ter um plano, alguma coisa, alguém pensou, eu preciso fazer com que esse som seja reproduzido, então eu vou criar um microfone, né? Pensou em algo futuro e criou algo presente. Visão trabalha com essas coisas, aleluia. Então, irmãos, não é questão de dinheiro. Irmão, se você sabe qual é o maior recurso que o homem, nós precisamos, sabe qual é o maior recurso que nós precisamos? Cristo em vós, a esperança da glória. Em Cristo Jesus temos todos os recursos. Temos todos os recursos. Tudo está em Cristo. Tudo está no Senhor. Aleluia. Então a força mais poderosa na terra é a unidade e a visão. Amém? Enquanto você tiver visão, você tem esperança. Diga para o seu irmão: irmão, enquanto você tiver visão, você tem esperança. Ah, mas você falou muito desanimado, meu irmão. Enquanto você tiver visão, você tem esperança. Aleluia. Não deixe ninguém matar a sua visão. Amém? Eu gosto de conversar com pessoas e gosto de fazer perguntas para as pessoas. Aliás, irmãos, quando você estiver diante de uma pessoa que você acha que ela é maior que você, que ela tem algo, experiência e tem para contribuir, não fale muito, mas faça perguntas. Faça as perguntas relevantes. Pergunte coisas relevantes. Amém? Eu gosto de perguntar para as pessoas. Visão e sonhos. Visão e sonhos. Amém? Aleluia. Então vamos continuar. A maneira que ele tem para apresentar uma visão para vocês. Quando Deus quer que algo seja feito no mundo, Ele sempre dá uma visão. Essa é uma das maneiras que Ele faz e que Ele trabalha. Quando Deus quer fazer alguma coisa extraordinária, movimentar alguma coisa, Ele vai lá e dá uma visão. Uma visão para alguém. Amém? Pastor, onde está isso na Bíblia?
E ele não só faz isso, ele promove um encontro com essa pessoa. Por quê? Deus, quando chamou Jacó, para ele ter a visão da escada, do céu descendo, céu aberto, descendo, tal, que é profético em relação ao que nós estamos vivendo hoje aqui, irmãos. Ele promoveu um encontro com Jacó. Por que às vezes não temos uma visão tão elevada, irmãos? Porque temos poucos encontros com Deus. Temos poucos encontros com o Senhor. Quando Deus quer dar uma visão, Ele sempre, no mundo, uma necessidade do mundo, Ele sempre dá uma visão e Ele chama a um encontro, irmãos. Existe um encontro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Minha palavra hoje vai ser mais lida. Encontro. O que é um encontro, irmão? Encontro é um caminho que Deus, Ele mesmo, Ele arquitetou para te dar uma visão. Todo encontro que Deus teve com o homem foi por causa de uma visão que Ele mesmo queria dar ao homem. Exemplos, irmãos. Quando você pensa em Noé, você pensa não ouvi, pensa na arca. Quando você pensa em Abraão, você pensa numa terra prometida. Quando você pensa em Moisés, você pensa também numa terra que Deus prometeu para dar leite e mel. Amém? Quando você vê Daniel, você pensa em quê? Você pensa numa visão de reino, coisas de reino, né? Que ultrapassou os tempos, todas as coisas. Quando você pensa em Davi, você pensa numa nação de paz, Israel, Jerusalém. Amém? Você pensa em reino, você pensa nessas coisas. Quando você olha para Salomão, o que você vê, irmãos? Sabe o que você vê? Você vê um templo, uma construção de um templo. E quando você olha para o Senhor Jesus, o que Ele veio trazer? A visão de uma nova terra com o reino de Deus manifestado na terra. E quando Deus pensa em você, o que Ele vê? Isso é para você responder, para mim e para você responder. Amém? O que Ele vê? O que Ele vê? Uma visão, ela vai provocar em você mudanças profundas e impactantes. Ninguém que jamais viu a Deus, esteve na presença de Deus, tem a continuidade de ser a mesma pessoa do passado. Algo vai acontecer. Inicialmente algo vai acontecer e continuamente algo vai continuar a acontecer. Amém? Eu me lembro, irmãos, quando Jesus me chamou, eu não pude mais, como diz aquele cântico, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Não é isso aí? Amém. Um dia você cantou, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Amém? Então sempre que Deus quer dar uma visão, uma coisa ao homem, Ele vai sempre dar uma visão. Amém? Irmãos, uma visão, ele é algo que vai provocar essa mudança em você, é algo que vai te incomodar. Abacuque, ele disse assim, Senhor, o que está acontecendo? Olha ao redor, ele é um profeta, irmãos, olha ao redor, está assim, está o caos assim, está daquela maneira. Deus, o que é isso? Ele não começa a questionar? Abacuque faz uma queixa diante de Deus, irmãos. Então isso vai provocar também o quê? Vai provocar respostas diante de Deus, através de dons de ministérios. Uma visão, irmão, provocará em você, presta atenção, indignação. Indignação. Vou falar uma palavra mais dura. Uma visão provocará em você ira. Pastor, ira? É. Que tipo de ira? Ira contra a injustiça. Amém? Por quê? Por que ministério? Por que projetos sociais? Por que uma empresa? Por que a igreja, irmãos? Igreja. Por causa da justiça de Deus, por causa do amor de Deus. Amém? Por que algo? Porque tem um propósito. Então, essa visão vai provocar uma indignação. Que indignação é essa, irmãos? É uma ira. Onde está isso? A visão é uma resposta de Deus a uma reclamação, a uma indignação humana de uma pessoa. Irmão, se você se colocar no propósito de orar pela justiça de Deus nessa cidade,
Eu vou falar uma coisa para você. Deus pode ouvir a sua oração. Amém? Se você se colocar a orar contra certas injustiças nessa cidade, Deus pode ativar e fazer coisas poderosas. Nós como igreja podemos tocar isso aí. Amém? Por que nossos projetos? Porque nós temos ideias de fazer coisas que tocam a sociedade. Amém? Então, igrejas, por exemplo, ministérios é para quê? Através de dons e ministérios, irmãos, fazer respostas, trazer respostas de Deus para o Brasil, para a cidade, para as casas, para as famílias e para as vidas. Isso tem que provocar em nós uma indignação, uma inquietude no seu espírito, no seu homem interior. Eu não estou falando para você sair brigando com as pessoas aí. Eu não estou falando para você se tornar um Che Guevara. Eu estou falando para você se tornar um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não concordo com isso aqui. Eu não aceito, Senhor, a pobreza nesse bairro. Eu não aceito a prostituição, a violência, que os jovens se percam aqui. Você começa a dizer, começa a orar: Senhor, faz algo, usa-me. Isso é uma indignação. Isso é uma ira. Porque isso vai te tirar de uma situação, irmãos, de uma situação de passividade. De passividade. E quando nós começamos a clamar a Deus, e se a nossa oração está carregada de indignação espiritual, irmãos, como aquela que diz lá em Mateus 6, que diz: bem-aventurados os sedentos de justiça, os que são inconformados de tal forma, por transformações a respeito da situação, da nossa própria condição primeiro, e do estado da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade, das pessoas, dos nossos entes queridos. Então Deus, sim, Deus pode te entregar uma visão. Amém? Deus pode te entregar uma visão. E por falar em visão, eu quero compartilhar com vocês uma das visões que trouxe para nós a questão do ministério da Igreja Abba Pai. Pastor, qual é a visão desse ministério? Leia Marcos 16, a parte final. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, fazendo discípulos, sede testemunha de todas as nações. Essa é a nossa visão, irmãos. A visão é que o reino e o corpo de Jesus seja manifestado na terra. Amém? Essa é a nossa visão. Ensine, cuide, através de quê? De um ambiente de relacionamento, um ambiente de mesa, de paternidade, de relacionamento. Não de um ambiente usurpador, não um ambiente dominador, mas um ambiente de relacionamento, onde o título irmão não pode ser apenas um slogan, irmão. O título irmão, irmã, tem que ser vida, tem que ser comunhão. Amém? Glória a Deus. Então nós começamos a clamar a Deus, Ele faz essas coisas. Aleluia. Eu pergunto para você hoje, irmãos, onde estão os Abacuques de hoje? Ei, ninguém se manifesta aí, não? Onde estão os Abacuques de hoje? Onde estão os Abacuques de hoje? Onde estão os homens e as mulheres de hoje que estão orando por tal indignação? Onde estão, irmãos? Somos nós. Senão você está perdendo tempo. Senão eu estou perdendo tempo. Amém? E Abacuque faz essa oração, né? Ele faz essa oração. Ele fala, ele identifica os problemas, ele mostra as situações. Senhor, ele diz: Senhor, tem sangue, tem violência. Irmão, todos os dias você entra na internet, você vê sangue, você vê violência. E parece que as coisas estão se tornando normais. Não é normal, irmãos. Não é normal os jovens perderem a vida cedo. Não é normal as meninas se prostituírem tão cedo. Não é normal uma criança ser violentada. Não é normal, não é normal. Quem pode se indignar, irmãos? Quem pode se indignar com isso? Quem pode se indignar com isso? Quem pode orar ao Senhor e pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me ao fulano de tal? Não, envia-me a mim. Quem pode fazer isso? Somos nós, irmãos. Somos nós. Amém? Então tem que haver esses homens e essas mulheres. A visão, ela advém de uma indignação. Repita comigo, irmãos. A visão advém de uma indignação. Pastor, você está me ensinando a ser revoltado? Não, estou ensinando você a ser um indignado. Alguém que
como diz aquele cântico, né? Que ama a justiça e odeia a iniquidade, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ama o quê? A justiça de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oração não é reclamação, irmãos. Oração não é murmuração. Oração que é só reclamação, você pode estar correndo um risco de entrar num ambiente de murmuração. Oração com indignação espiritual e respeito a Deus, em santo temor a Deus, vai mover o braço do Senhor. Amém? Não basta só reclamar, irmãos. Não basta só reclamar, não basta só falar. Não basta, você tem que ficar uma pessoa irada no espírito, indignada no espírito, na sua alma. E o seu corpo tem que ter atitude, ao ponto de promover mudanças. A sua indignação está promovendo mudanças? Está promovendo melhorias? Se está, então ela é uma indignação santa. Amém? Ela é uma indignação encorajadora. Aleluia. Então, irmãos, o que faz nascer um ministério? Um ministério, irmãos, primeiro, se faz nascer por causa de uma visão que Deus dá. É uma visão. Mas se não houver essa ira, essa indignação do clamor dos homens, esse ministério pode ser muito teórico. E um dos maiores problemas da humanidade, irmãos, é que às vezes nós estamos muito ocupados e nunca, irmãos, às vezes nos tornamos indiferentes com as necessidades dos homens e as necessidades de Deus. Nós pagamos todas as contas, irmãos, pelo menos deveríamos pagar as contas em dia. Pagamos todas as contas, nossos boletos, nossas situações, para conosco mesmo. Mas, irmãos, existe uma conta em aberta, que é a conta da humanidade. Que conta é essa? É a conta que o homem está caminhando para uma condenação eterna. Já parou para pensar nisso? Você já parou? Olha ao redor da sua família, dos seus familiares. Irmãos, infelizmente, quantos estão aí, irmãos? Aí, caminhando para uma condenação eterna. E às vezes nós não ajudamos essas pessoas a conhecer Jesus. Amém? Solimar, por gentileza. Rapidinho. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, você já ficou irado com a injustiça? Alguém aqui já ficou irado com a injustiça? Alguém aqui, irmãos? Eu já fiquei irado com a injustiça, né? Com a injustiça social, já ficou irado? Já? Então, por que ele diz assim, olhe entre as nações, obrigado, olhe entre as nações e contemplem, fiquem atônitos e pasmem, versículo 5, pois nos dias de vocês eu vou fazer algo. Pois nos dias de vocês eu vou fazer algo em que não creriam se lhes fosse contado. Você se torna uma pessoa irada com a prostituição, irado com os divórcios,
irado com as situações da nossa nação, com o tráfico de droga, com a prostituição, com o adultério, com a venda de mulheres, com o abuso de crianças, com a pobreza, com a opressão, com pastores corruptos. Você se torna alguém irado, irmãos. Então, significa que Deus está te dando uma visão. Deus está te ativando, irmãos. Deus está abrindo os teus olhos. Amém? Visão faz você fazer algo em seus dias. Deus não falou aqui? Olha, Abacuque, tu tem toda a razão. É como se Deus chamasse Abacuque para um papo e disse: Abacuque, é o seguinte, eu tenho toda a razão. Eu vejo violência, vejo situação. Isso não é culpa minha não, Abacuque. Isso é culpa de vocês, do próprio homem que se afastou, da minha nação, do meu povo que se afastou. A minha nação era uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, Abacuque. Eu quero falar uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa nesses dias, que se contasse as pessoas, elas não iam acreditar. Irmãos, o que é o Evangelho? Nesse sentido, a visão do Evangelho é Deus fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas improváveis. É isso. Levante aqui a mão, irmãos. Levante aqui a mão, a começar por mim. Quem é merecedor, irmãos? Ninguém. Ninguém no crivo de Deus passa. Ninguém é merecedor, irmãos. Ninguém. Se é alto, se é branco, se tem dinheiro, se tem estudo, se tem dinheiro, se não tem aquilo. Ninguém é merecedor. Nós não somos merecedores da graça, da bondade de Deus, do amor de Deus. Mas Ele quer fazer algo em nossos dias. Quando você tem uma visão, irmãos, isso vai te levar a fazer algo. Em todas as áreas. Quando você sonha com um projeto, um empreendimento, alguma coisa, um concurso, qualquer coisa, é porque você tem uma visão, tem um projeto, tem um plano. Então isso vai começar a levar você a estudar. Correto? Nós temos irmãos que são empreendedores aqui, a começar por nós, por mim, pela Regina. Nós somos empreendedores. Eu me lembro quando nós fomos colocar a Leal Contabilidade, serviços contábeis, né? Eu era funcionário público, irmão. Trabalhava para burro, muito como funcionário público. Né? Fui gerente de agência e tal. E quando o Senhor nos tirou lá, nos libertou para a gente trabalhar para Ele na obra, estar aqui na obra com Ele, ter mais tempo para servir o Senhor, irmãos. Começou a nascer, né, a Leal Contabilidade. E aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Uma placa. Não foi, Regina? A gente queria, qual vai ser o nome? Vai ser Leal Contabilidade. Em homenagem a mim, irmãos. Aleluia. Porque o meu sobrenome é Leal, da Regina é Mota, né? Mota, em homenagem a mim. E o pessoal, quando eu entro nos órgãos públicos, diz: Leal, pensa que eu sou o contador, irmãos. Eu não sou o contador é a Regina. Amém? Mas começamos. Como nós começamos, irmãos? Aqui na Rua H, na J. Começamos, irmãos, com uma placazinha pequena lá. Furei a parede do homem, comecei a mandar cliente para a Regina. E assim foi crescendo e foi crescendo. E hoje nós temos quanto tempo, Regina? Amor, câmbio. Quantos anos? Leal Contabilidade, mulher. Estou falando de você. Quantos anos? Está sendo gravado. 10 anos. Só para confirmar, 10 anos. Amém? E eu sou homem das placas, irmãos. Coloquei uma placazinha, depois fomos para a Rua 16, coloquei uma placa maior, tal, e Deus foi nos dando. Irmãos, pergunte se nós tínhamos recurso suficiente para fazer. Não tinha, irmão, mas nós tínhamos uma visão. Se você tem uma visão, Deus vai lhe dar recurso. Deus vai lhe dar recurso. Vai alimentar esse propósito. Amém? Eu precisava comprar, irmãos, uma impressora. Temos ela até hoje, uma HP, uma impressora. E eu viajei para São Paulo, juntei R$1.000 na época, eu me lembro, 900 e poucos reais. Juntei, coloquei aqui no bolso, né? Eu precisava comprar uma impressora para minha amada esposa. O computador era um computador velhozinho e tal, né? Depois eu comprei um supercomputador, até queimou esse bicho. Supercomputador muito bom, né? Aliás, o Solimar até falou sobre a configuração do computador para mim na época. E eu precisava comprar uma impressora, irmãos. Certo? E eu fui para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, eu andei lá pela 25, andando por ali, né? E eu entrei numa loja Calunga, irmãos. Nessa loja Calunga, eu tinha R$900. A impressora era naquela época quase R$2.000. Comprei, coloquei dentro de uma caixa.
O meu irmão que estava comigo disse: tu não gasta um centavo com outras coisas? Um centavo com outras coisas? Não, eu estava com aquele dinheiro certinho para a impressora. Trouxe no avião, tal, e trouxe a impressora. Recurso. Guardei o recurso. Então, irmãos, visão vai fazer você crescer, vai fazer você fazer algo extraordinário nesse dia. Irmão, a pergunta é: você já está indignado como Abacuque? Você já está irado? Amém? Você já está irado como Abacuque? Amém? Sim. Você já está irado? Você está indignado como Abacuque para acontecer coisas? Amém. Eu vou só ler. Eu vou só ler aqui, irmãos, 10 coisas que você precisa saber se você entende ou não do que é uma visão. Vou só ler para você. Quando você tem uma visão, primeira coisa, você se torna capturado por essa visão. Vamos identificar isso. Vamos pegar esse casal aqui, casal bonito. Amém? Vocês têm quantos anos de casado? 5 anos. Tem uma menina de quantos anos? 2 ou 3, né? Vai fazer 4. Amém? Amém? 4,5, 4,5. Amém? Esse casal, Rafael, quando tu te apaixonou por ela? Amém? Ou ela se apaixonou por você, né? Apaixonou. O que aconteceu nesse relacionamento? Você foi capturado por ela. Correto? A visão de você se juntar. Qual é a visão? Casar. Correto? Ontem eu estava conversando com a Samara e com o Júnior, né? O Edmilson Júnior. E aí o Edmilson Júnior estava falando, né? A Samara está dizendo: olha, nós fizemos um curso de noivo. Vou já voltar para ti aí. Curso de noivo, né? E eu morava lá no Maranhão, né? Lá no Maranhão. E o meu pastor falou para ele: olha, se esse caba quer casar contigo, ele vai vir aqui. Não foi? E ele foi, não foi, Júnior? Saiu daqui de Paraupebas, foi lá no Maranhão casar com a irmã Samara. O que aconteceu? O Júnior foi capturado pelo amor para ter uma unidade. Eu também fui capturado pelo meu amor da minha vida. 30 anos aí, glória a Deus, amém? Aleluia, capturado. Então, irmãos, você foi capturado. Toda a visão, qual é a visão? É o casamento. É se tornar uma família. Igreja é assim. Você tem que ser capturado pelo que a igreja vive, pelo que se movimenta dentro do ambiente profético da igreja. Senão você não se dá. O que aconteceu? Você pagou preço, você teve vários encontros, né? Levou bombons, levou não sei o que mais. Eu sei dessas coisas, essas técnicas todas, né? Para quê? Para poder conquistar. Mas na verdade você foi capturado. Primeira coisa, irmãos, é que você é capturado. A visão, segunda coisa, a visão tem que ser simplificada. Não adianta complicar, irmão. Chegou o momento e o dia que você disse: ei, quer casar comigo? Não foi isso? Foi isso que eu fiz com a Regina, que ela fez comigo e eu fiz com ela, amém? Essa visão precisa ser documentada também, precisa ser escrita. Como disse lá em Abacuque, olha, escreve essa visão. Escreve essa visão. Amém? Precisa ser documentada, precisa ser escrita. E é isso, a gente precisa registrar as coisas. Irmãos, quer saber uma coisa dessa igreja? Pastora Regina tem uma agenda, né, Regina? Amém? Ela tem uma agenda que ela anota tudo. Ela sabe o dia que nós fomos visitar o Tony e a Rose. Amém, Tony? Sabe? Amém? Ela sabe o dia quando nós começamos a orar lá no bairro Primavera, lá na rua Amazonas, se eu não me engano. Começamos a orar. A nossa primeira reunião, quando eu estava ali diante de um balcãozinho e pregava como se eu estivesse pregando para uma grande multidão. Aleluia. Eu dizia: Regina, prega aí, com uma grande multidão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E ela de lá. Porque, irmãos, se não tivesse alguém ouvindo, a gente estava ouvindo e os anjos estavam ouvindo também. Amém? Registra, documente as coisas. Fale com Deus a respeito disso. Visão, ela também tem que ser comunicada, tem que ser transferida, tem que ser falada. A gente precisa falar. Cara, puxa vida, eu acredito em paternidade. Eu acredito em relacionamento. Eu acredito que nós podemos sim, através de projetos sociais, amém, Marcela? Através de projetos sociais, Rose, amém? Cuidar de pessoas, transformar ambientes, aleluia?
Eu acredito em ministério forte, onde famílias são convertidas, onde grupos familiares são gerados. Sim, eu acredito nessas coisas, irmãos. Eu preciso comunicar essas coisas. E se você ganhou a visão, você tem resposta a isso. Você começa a dizer, poxa, eu sou um contigo, meu irmão. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Estou lá, meu irmão. Amém? Visão, ela precisa não só ser comunicada, ela precisa ser compartilhada. Você compartilha para o fulano, fulano compartilha para o outro. Olha, irmão, tal. Segunda-feira a gente tem uma reunião chamada Abaquides, com criança lá na cidade de Jardim. Amém? Olha aí, ei, tem uma criança ali perto, vamos trazer, não sei o que, tá? Vamos ganhar os pais. Um vai compartilhando com o outro, vai encorajando o outro. O que vai acontecendo? Vai havendo uma movimentação. Amém? Precisa ser compartilhado. Tudo que é bom precisa ser compartilhado. Não compartilhamos fofoca, nem discussão, nem divisão, nessas coisas. Compartilhamos o quê? Vida. Somos promotores de vida. Existem dois animais, irmãos, principalmente. Um, que é a águia. Eu vou falar a respeito dele aqui. A águia, ela tem uma visão superior. Amém? Temos que ser como águias. Vamos dar um tempo aqui. Tem um pedido de oração agora. Convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Ore comigo. Vai ter uma intercessão aqui. Quantos estão entendendo essa palavra? Digo amém. Irmãos, existe um pedido de oração. A mãe do David, que é um menino que está conosco, conhecemos há muito tempo. Ela sofreu um acidente de moto. Está na sala de cirurgia. O médico disse que vai fazer de tudo. Oh, Jesus. Para não amputar a perna dela. O David está desesperado. Pai, em nome de Jesus, levante as suas mãos em direção a esse hospital. Edna. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de poder, de glória, aquele que traz existência e que traz conformidade em todo o órgão dela, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos o seu milagre na vida da Edna, Pai. Entra naquele lugar, entra ali, Senhor. Usa aqueles médicos, usa todos os recursos, Senhor. Senhor, salva a vida dela e salva também a perna dela, os órgãos dela. Que ela não perca nenhum membro, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a Edna nas tuas mãos aqui, Pai. Senhor, nós pedimos por ela um milagre de Deus. Pedimos que o Senhor encaminhe os seus anjos para ali, Pai, agora. Encaminha, Senhor, para que ela seja restaurada, Pai, em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia da vida dela. Nós repreendemos também o espírito de morte, que queira ceifar a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor vá até o David agora, Pai. Encoraja ele, Senhor, dá esperança para ele, Pai, em nome de Jesus. Isso que nós lemos agora, Senhor, enche ele de esperança, de fé, Senhor, que ele não possa se sentir sozinho ali naquela situação. Ah, Jesus, ajuda ele. Ajuda a família deles, ajuda eles, Senhor, a te encontrar, ajuda, Senhor, faz um milagre, Senhor, opera através desses médicos, em nome de Jesus. Nós colocamos ela, Senhor, primeiramente nas tuas mãos poderosas, Senhor, e depois nas mãos dos médicos, Pai, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos, amém, glória a Deus. Pode sentar, queridos, pode sentar, aleluia. Visão. A visão precisa ser compartilhada, irmãos. Você precisa aprender a compartilhar coisas boas. Compartilhe coisas boas. A visão, ela não pertence só a você. Ela pertence, a visão tem que ser uma coisa que vai ser ampla, que vai ser corporativa, que vai ser grande. A visão, sétima coisa, a visão ela vai produzir um plano para você. Você vai arquitetar coisas, um plano. Vai ter um plano. Puxa, eu quero chegar ali. Eu perguntei ontem para um irmão e disse: irmão, qual é o teu desejo daqui a 5 anos? E esse meu irmão falou: X. Você tem um plano, amém? Qual é o seu desejo? O que você deseja, irmãos, daqui a 1 ano no Senhor? Para você orar, amém? Aleluia. O que você deseja para essa igreja? Irmão, eu desejo para essa igreja, irmãos, este ano de 2024, muitos grupos familiares. Aleluia, muitas famílias sendo restauradas. Eu desejo para essa igreja esse ano, irmãos, novos líderes comprometidos, envolvidos, amando pessoas, queiram trabalhar para Jesus, doar a sua vida, ter um amor sacrificial. Eu desejo isso aí, amém? Eu desejo esse fogo, aleluia. Então essa visão ela não pode só ser pessoal, ela tem que ser ampla, ela tem que atingir algo muito maior. A visão vai te gerar um plano, e esse plano vai te levar a um ponto final, uma chegada.
E você tem que parar também e observar se aquilo que você alcançou em Deus não precisa ser renovado. Amém? Nossa visão precisa ser renovada todos os dias. E tem uma característica do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, que é tanto o santificador como o renovador. Ele é renovador, ele renova a nossa visão. Amém? Irmãos, às vezes a gente tem sermões antigos, palavras antigas, experiências antigas, ficamos contando coisas só de 10, de 15 anos atrás. Irmãos, não fique preso nessas coisas. Foram edificantes? Foram, mas Deus quer te dar experiência nova. Deus quer te dar experiência nova. Coisas que te renovem, que te encorajem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Visão, por último, vai te fazer ter prioridades. Toda visão, irmãos, vai te dar prioridades. Você não vai se distrair. Não vai se distrair. Irmãos, quando uma filosofia humana, carnal, diabólica, quiser entrar lá na sua família, quiser atingir o seu filho, você vai dizer: isso aqui não tem prioridade aqui. Eu vou proteger meu casamento. Eu vou proteger a minha esposa. Eu vou proteger a aliança que eu fiz. Eu não aceito o meu filho, a minha filha, ser um homossexual. Como, irmão? Guardando o jardim desde cedo. Desde cedo, desde cedo. Os filhos, às vezes, a gente perde dentro de casa, irmãos. Perde dentro de casa. Amém? Qual a visão vai te dar prioridades? Prioridades. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. A primeira pergunta que eu fiz aqui, irmãos, foi: qual é o inimigo da visão? Beleza, agora eu vou explicar. E da unidade. Primeiro, irmãos, pegue a palavra visão. Vou escrever bem aqui a palavra visão. Visão. Tá. E coloque na frente dessa palavra a letra D. E o que vai formar? Não ouvi. Divisão. Esse prefixo maligno é o que é o principal inimigo da visão. É a divisão. O que é a palavra, o prefixo di? O prefixo di, irmãos, significa duas coisas. Dividir duas coisas. Amém? A águia é o único animal, irmãos, o único animal que sobrevoa 9 quilômetros de altura e consegue enxergar de uma maneira macro, né? Um sistema que ela tem na vista dela, que ela consegue enxergar a sua presa de longe. 9 quilômetros de altura, irmãos. É o único animal que consegue fazer isso aí. Outra coisa, irmãos, quando você olha para cá, para essa minha mão, o que você vê aqui? Um dedo. Você tem quantos olhos? 2 olhos, mas você tem apenas uma visão. Uma visão. Quer fortalecer o seu casamento, quer fortalecer a igreja, quer fortalecer ambientes de comunhão, tenha uma única visão. A palavra divisão é a palavra que leva a essa questão. Bora ver agora de uma maneira mais prática. Outra palavra. Divórcio. Olha o di. Está na frente do vórcio. Você sabe o que significa a palavra divórcio? Quebra, ruptura, divisão também. A palavra vórcio significa força, força, unidade. Divórcio quebra a força, quebra a unidade. É por isso que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, irmãos. Então, a palavra divórcio vem de vórcio, vem de força, ou seja, de poder e de força. Então, significa dividir o poder, dividir a autoridade. Olha aqui, irmãos, é dividir a autoridade. Irmãos, nunca pense assim, acontece, mas não pense em divórcio. Proteja seu relacionamento, proteja seu casamento. Amém? Proteja o seu amor, o seu relacionamento. Não pense nisso, porque isso vai dividir
a autoridade e o poder e a aliança que Deus promoveu para você. Vosse significa poder. Vosse significa poder. Amém? Amém. O que destrói uma visão? Uma divisão. Está entendendo? O que destrói uma visão? Uma divisão. Amém? E é em todas as áreas, no casamento, na família, na parceria de negócios, sócios rompem as suas coisas porque tiveram divisão. Empresas e organizações também. Igreja fecham, se dividem por causa de divisão. Lideranças são rompidas por causa de divisão. Ministérios são divididos por causa de divisão. Amizades e relacionamentos são quebrados, enfraquecidos por causa de divisão. Coloque a mão no seu coração, juntamente comigo, e diga: Senhor, proteja-me de qualquer divisão. Eu amo o teu coração. Eu amo o teu reino. Eu amo o meu casamento. Eu amo essa unidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando você introduz uma outra visão num lugar que tem uma visão, cuidado, você pode estar gerando uma divisão. Amém? Eu vou dar um pulo mais para lá, porque tem muitas palavras que são para líderes. E algumas coisas que vós não podeis suportar agora. Vamos lá. Jesus falou em João 16, 12, disse assim: tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas em Marcos 3, 23 a 25 diz: então Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas, e dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. O que é isso? Jesus foi expulsar um demônio de um garoto, né? E os religiosos acusadores falaram: olha, esse homem está expulsando pelo demônio, pelo Beelzebu, espírito de Beelzebu. Jesus falou isso: olha, se o reino de Satanás está dividido, ele não vai subsistir. Irmãos, também o reino de Deus é a mesma coisa. Uma das maiores invenções do diabo, que colocou no coração dos homens, chama-se denominação. Denominação, porque a igreja, ela é uma só. Amém? Ela é uma só. Jesus olha para a igreja como uma só, irmão. Denominação nos dividiu, placas nos dividiram, dogmas nos dividiram, visões distorcidas, teológicas nos dividiram. Denominação. Amém? Irmãos, quando um leão, os leões vão caçar e vão comer um elefante, e tem vários elefantes ali, eles não atacam vários elefantes, eles vão num só elefante. Quem é maior, o leão ou o elefante? É o elefante. Mas todos eles vão, e geralmente são as leoas, né, que vão na frente. As leoas, elas atacam num só elefante. Eles não se distraem, eles não têm divisão, eles vão no foco na caça, saber que vão comer só aquele lá. Então eles se juntam para fazer isso. Isso é visão, isso é propósito. Amém? As leoas caçam juntos e elas vão num só elefante. Nós devemos andar assim, com um só propósito. Pastor, eu posso discordar? Pode. Você pode até discordar, irmão, das movimentações, de algumas coisas, de alguns projetos, de alguns programas, mas não discorde da visão que Deus nos deu. Não discorde. Não discorde. Se você está em algum ambiente
e tem uma visão de movimento, não discorde. Discorde de movimentações. Você tem liberdade, você é uma pessoa inteligente, em santo temor e tremor, inteligente. Posso discordar, talvez. Posso discordar de alguns projetos, posso discordar de uma metodologia, de alguns programas. Sim, posso, mas não discorde da visão. Principalmente se essa visão é uma visão bíblica e é uma visão comprometedora com o reino de Deus. Não faça isso. Você pode estar arranjando um problema com Deus. Irmãos, Deus entrega visão a pessoas visionárias, pessoas que têm essa indignação, que começam a clamar. Deus, quando falou para Moisés, disse: olha, Moisés, vai, leva esse povo para o deserto. Essa era a visão: tira eles do Egito, leva para o deserto, depois eu vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Moisés não ficou perguntando: Senhor, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo outro, tal. Não, vai lá e faz. Ele fez. Moisés cumpriu a visão. E a visão, ela é uma visão geracional. Amém? Deixa eu falar aqui coisas ricas para vocês entenderem. Amém? Vou pular aqui. Acompanhe essa leitura sobre a figura da águia. Vou encorajar você nessa noite, em nome de Jesus. Peço mais um pouco de tempo sobre a figura da águia. Amém. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 e 11 diz: achou uma terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-os e cuidou deles, guardou-os como a menina dos seus olhos, como a águia que se desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Vou contar essa história daqui, resumida para você daqui a pouco. Deuteronômio capítulo 10, capítulo 32, versículo 10 a 11. Agora Êxodo 19 diz: vocês viram o que fiz ao Egito? E como transformei vocês sobre asas de águia? Como transportei vocês sobre asas de águia e como os trouxe para junto de mim? Olha Deus falando aqui. Cara, vocês viram, para o povo de Israel, vocês viram como eu fiz com o Egito? Eu peguei, transportei vocês sobre as asas de águia e trouxe vocês para junto de mim. Mas o Jó falou também algo sobre isso. O Jó, capítulo 39, versículo 27 a 30 diz: é por ordem sua que a águia se eleva e no alto constrói um ninho. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpada rochosa é a sua fortaleza. De lá ela sai em busca de alimento ao longo dos seus olhos, de longe. Os seus olhos, 9 quilômetros, irmão, os seus olhos o veem. Os seus filhotes bebem sangue onde há mortos, e ali ela está. Amém. Eu vou resumir isso aqui para vocês, o que eu acabei de ler. Amém? O teu futuro, irmãos, e o meu futuro em Cristo Jesus. Estou falando de coisas de Cristo Jesus, eu não estou falando de coach aqui não, viu, irmãos? Os coaches gostam de usar essas coisas. O teu futuro para se tornar uma águia em Deus. O teu futuro para se tornar uma águia em Deus, você deve perceber algumas coisas. Primeiro, toda águia possui visão. Se junte com pessoas que têm visão, irmãos. Não perca tempo. Visão. A capacidade de focalizar da águia é 9 quilômetros de distância. Para ser uma águia, você tem que capturar uma visão, ser capturado por essa visão. Você tem que ver o futuro. Sabe que o Abacuque está falando? O Abacuque estava dizendo: Senhor, é um caos, assassinato, violência, um bocado de coisa, não sei o quê. Mas, na leitura de Abacuque, o Senhor começa a falar: Abacuque, te coloca aí na torre de vigia. Mas eu me coloquei na torre de vigia. Ele fala: mas eu tive uma atitude, qual foi? Eu fui orar, me coloquei na torre de vigia e perseverei, e vi que essa visão não ia terminar, e que ela era para o futuro, e que ia se cumprir. Irmãos, a situação que talvez você e eu estejamos vivendo, até nós como ministério, não é a situação real
que Deus quer fazer na nossa vida. Mas essa situação está nos treinando para nós sermos maiores em Deus. Temos uma visão muito grande. Amém? Uma visão maior. Aleluia. Primeiro, você tem que dizer que possui uma visão. Águias vão para o alto, irmãos. Elas vão. Outra coisa de águia, irmãos. Segunda coisa. Águias só comem comida viva. Águias não comem comidas mortas. Não é um tipo de ave como o abutre, como o urubu, lá do ver-o-peso, né? O urubu do ver-o-peso, né? Que comem comidas carniças. Pastor, o que é isso? Águia não é um abutre, águia não é um pombo, não é um pato. Não, irmãos. Além de voar alto, ver coisas presente e futuro, tem esperança, futuro, claramente, irmãos. Uma visão clara e focada, porque visão significa óptica. O que significa? É que águias têm sempre uma revelação nova diante de Deus. Águias são pessoas e líderes que vivem num ambiente de frescor na presença do Senhor. Aleluia. A águia é aquele que come o pão nosso de cada dia. A experiência diária, a devoção diária, a comunhão diária, o suprimento diário, a vida diária. Amém? Águia sempre tem o frescor da revelação de Deus, da comunhão de Deus. Águia não anda pegando carona nas asas, nas experiências dos outros. Fica nisso, irmãos. Frescor, fé, esperança, amor. Não vive em situações antigas, no saudosismo antigo, irmão. Não, pessoas que decidiram firmemente viver diariamente na presença de Deus. Infelizmente, alguns que já deveriam ser águias, mas estão presos numa tradição e inércia espiritual, e que estão comendo só experiências antigas. Quanto às águias comer sangue, como diz lá em Jó, o que é, irmãos? É algo fresco, todos os dias. Senhor, o que o Senhor tem para me mostrar nesses dias? Hoje, na minha casa, na minha família, na minha mesa, Deus tem sempre algo novo. Amém? Terceira coisa, águias testam antes de confiar. Irmãos, a águia vai treinar a outra águia a voar. O que ela faz? Ela vai testar antes de confiar que o voo seja feito. Elas testam as outras águias para confiar. Irmãos, como líderes, não devemos confiar em pessoas imaturas. Agora eu falei para líderes. Não devemos confiar em pessoas imaturas para a liderança. Às vezes erramos nisso. Amém? E tem uma frase aqui que eu anotei que diz assim: nunca dê tempo à pessoa que não aprecia o teu valor. Amém? Eu mesmo, irmão, já tive horas e horas e horas com pessoas. Dei muito tempo a certas pessoas para simplesmente obedecerem o que exatamente a Bíblia diz. E não obedeceram. Só isso. Eu, como pastor, já conversei 5 horas com um casal. 5 horas, irmão. E foram várias mesas com casais. Mas a pessoa não quis obedecer. Então, irmão, eu fiz a minha parte. Amém? Mas hoje, irmãos, eu não dou tempo para pessoas que não dão valor ao que nós carregamos. Isso é falta de amor? Não, não é falta de amor, não. Porque existe um propósito em cima disso. Eu posso ouvir as pessoas, vou ouvir. Mas a pergunta é: você quer mudar? A pergunta é: você quer obedecer? A pergunta é: você quer mudar de verdade? Então obedeça ao Senhor. Amém? Águias não confiam em pessoas imaturas. Elas treinam os seus filhotes a voarem. Outra coisa, irmãos. Águias são pessoas que pensam alto. Quando você está perto de uma águia, ela vai sempre pensar alto. Ela não vai pensar rasteira, ela vai pensar alto em coisas grandes. O Luiz Hermínio fala uma frase, na verdade, que não é dele. Ele diz assim: a tua altitude determina a tua atitude. E é verdade. Quanto mais você pensa alto nas coisas de Deus, como Deus, com a mente de Deus, eu estou falando da mente de Deus, irmãos, significa que a tua atitude
vai ser também poderosa em Jesus. Amém? Amém? Outra coisa, águias constroem ninhos. Isso aqui é interessante que eu fui estudar. Águias constroem ninhos com espinhos e com algodões. E aqui eu escrevi para você ler e entender. Elas são pássaros estranhos, as águias. Elas usam palhas lá no ninho. Mas elas colocam espinhos, irmãos, e algodões. Elas usam espinhos bem afiados, irmãos, espinhos grandes. Elas vão lá, pegam os espinhos, colocam no ninho e colocam palha, depois colocam algodão. E elas escondem o espinho no meio do algodão. A águia mãe, ela vai e volta fazendo esse movimento. E ela vai alimentando os filhotes jovens com a comida fresca, com essas novas revelações que eu falei para você, que ela vai aprendendo, né? Eles vão aprendendo muito rápido. E aí o filhote, ele fica lá no ninho, todo aconchegado, porque o ninho é quente, irmãos. Porque o ninho é quente. Até chegar a hora de voar, deles irem para um próximo nível. E o que a águia mãe faz e a águia pai faz? O que eles fazem? Porque eles precisam sair daquele ambiente confortável para entrar num ambiente que vai gerar transformação e sofrimento neles. Eles precisam ser espinhados. E o que ele faz? O pai primeiro vai para longe. O pai vai para longe, fica sozinho. A mãe fica por ali por perto. E o pai começa, irmãos, a tirar os algodões. Tira o algodão, tira o algodão, tira o algodão, tira a palha. E o que vai aparecendo? Os espinhos. Os espinhos vão começar a ferir os filhotes. E os filhotes começam a ficar o quê? Incomodados. Fica incomodado aqui, fica incomodado. Porque espinho aqui não se ajeita aqui. Aquele incômodo que eu falei no início para você. É isso, tá, irmão? Quando você começa a ficar incomodado espiritualmente. É isso. Deus está te espinhando. Aleluia. Diz para o teu irmão, Deus está te espinhando, meu irmão. Amém? E aí, o que faz? Eles começam a ficar lá e eles saem de lá e vão para outro ambiente da rocha. Mas aquela rocha está gelada, irmãos. Depois eles voltam de novo para a parte quente e ficam nessa situação. O que acontece? Quando de repente, irmãos, a águia pai vai começar a tirar, a desconstruir aquelas questões. Eu que falo de desconstrução. E o pai começa a movimentar os filhos, começa a movimentar, até que ele vai tirando. Aí com velocidade, ele começa a movimentar para cá, eles começam a ser espinhados aqui. Eles não podem estar no mesmo ambiente. Por quê? Porque eles precisam ser movimentados. Até que a águia pai chega bem próximo do ninho. Para lá, bem próximo do ninho. Ele abre as asas, irmãos. E a mãe só está olhando, a mãe nem se mete, né? Eles começam a chorar. Chorar aqui, gritar ali. E o pai está lá. E aí, não está frio lá fora? Não tem espinho dentro? Mas está frio lá fora. O que eles fazem? Eles começam a pular nas asas do pai. E eles, o que eles veem? Poxa, está quente aqui de novo. Eu vou ficar aqui. Está legal, não está mais frio, está confortável. E aí, depois que o pai vê que os filhotes estão todos nas suas asas, ele voa, irmão, para cima e leva os filhotes. Quando chega lá em cima, mais ou menos 9 quilômetros de altura, bem alto, irmãos. Ele faz assim, ó. Ele fecha as asas. Quando ele fecha as asas, os filhotes vão caindo. Imagine. E as duas águias, a mãe e o pai, começam a sobrevoar pelo lado. E eles desesperados, gritando, grita para lá, o que acontece? O pai dá um rasante e coloca de novo debaixo de suas asas. Está vendo aqui que diz que o Senhor os levou debaixo, sobre as suas asas, os transportou, e aí ele vai de novo, leva lá em cima, até que vai treinando eles para que eles possam voar nas asas como águia. Irmãos, Deus faz essas coisas na nossa vida. Uma última coisa, águias são as únicas aves que enfrentam tempestades. A águia é um bicho meio louco, irmãos. Quando ele vê uma tempestade, ele vai para dentro da tempestade. Ele não foge da tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque a águia tem um arcabouço nas suas asas, que são 2 ossos, um de um lado e um do outro, Solimar, que ela tranca, crica. Olha, tem um morcego ali, não é águia.
E ela começa a entrar na tempestade. Ela vai voando na tempestade. A tempestade vem e ela vai contra a tempestade até ela consegue subir acima da tempestade. Sabe por quê? Por quê, irmãos? Porque a águia é o único ser animal de ave que fica entusiasmada no meio de uma tempestade. Aleluia! Jesus falou isso para nós. Tende bom ânimo, eu vos escolhi. Aleluia, irmãos. Igreja tem fase. Nós já tivemos bancos cheios aqui, irmãos. Não tem problema com banco vazio. Eu tenho problema com pessoas vazias dentro de um banco de igreja. Isso eu tenho problema, muito problema. Porque Deus quer encher todas as coisas. Águias são pessoas entusiasmadas, encorajadas. Você encontra uma águia. E aí, meu irmão, tá tudo bem? O cara não tem nem o que comer, tá tudo bem, em nome de Jesus. Eu estou aqui na fé e na coragem, aleluia. Estou bem, estou em Cristo. Ah, mas não sei o que, fulano falou isso, aquilo, eu não quero saber, meu irmão, eu quero saber de Cristo. Vida, comunhão. Vida, palavra, vida, comunhão. Entusiasmada. Por quê? Sabe o que a águia faz na tempestade? Ela entra numa situação de plano e ela começa a descansar. Irmãos, descanso só existe em tribulação. Só existe tribulação para nós. Descanso verdadeiro, irmão, não é sem tribulação. É só em tribulação. Amém? Aleluia. A situação que vem na tua direção não veio para destruir você, meu irmão, mas veio para te levar para um lugar mais alto em Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Águias nunca se juntam em bando, irmãos. Elas geralmente estão só. Mas sabe por quê, irmãos? Porque elas têm um ambiente não de orgulho, mas de solitude. Elas têm uma vida secreta com Deus. Amém? Aleluia. Águias são os únicos pássaros que podem voar em altitudes muito altas. Eu já falei isso aí. E o último, águias são comprometidas. Amém? E o último exemplo é a águia mergulhando e capturando um peixe. Você sabia, irmãos, que a águia, ela captura um peixe maior que ela vai, você pode ver no YouTube, né? Ela vai dar um rasante, entra debaixo das águas, vai lá na profundidade. E quando ela engata as unhas, as garras dela no peixe, e o peixe é maior que ela, irmãos, sabe o que acontece? Algumas águias podem morrer por causa disso. Eu quero falar para você, meu irmão, você pode morrer. Sim, pode morrer por amor a Jesus. Se você entrar num ambiente de profundidade, talvez sejam coisas grandes que você perceba, mas você pode engatar suas unhas lá. Se eu morrer aqui, mas eu não vou soltar essa garra, essa presa. Águias são comprometidas e dedicadas ao ponto de perderem a sua própria vida por amor a Jesus e ao reino, à igreja, aos santos, a Cristo Jesus. Elas têm o risco de morrer afogada, mas elas conseguem capturar. Isso é um mistério. Os cientistas pensam nisso, estudam isso, dizem, cara, como é que pode ela carregar algo muito maior que ela, mas ela vai lá na profundidade. Amém? Então é isso que eu queria falar para você. Se você é uma águia, você consegue se entregar a uma visão que Deus lhe deu? Quando essa visão é maior que você? Mas se você não aceita e se deixar sair desse propósito e sacrificar a sua própria vida para a visão de Deus, Deus vai dizer sim para você. Os dias já chegaram em que nós, as águias, são atacadas. Nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos e muitas outras situações, até a sua reputação, irmãos, pode ser atacada. Mas você vai tomar uma decisão. Eu sou uma águia, eu sou um pombo, eu sou um pato, fofoca, intriga, inimizade, tem gente que é igual pato, irmãos. Não ande com patos, irmãos. Ande com águias. Amém? Ande com águias. Águias são assim. Amém? Não ande com pombos, ande com águias. Amém? E é isso.
2024, irmão, eu desejo para você e para mim, que não apenas você possa ler a história dos outros, não leia só a história dos outros, mas deixa Deus escrever a tua nova história em Cristo Jesus. Em 2024, não venha só construir prédios, estruturas e coisas, mas venha construir propósitos em coração de homens, em famílias. Em 2024, não venha apenas viver para fazer uma só... Não deixe de viver sem fazer diferença no que você se entrega. Em 2024, não venha apenas querer salvar essa nação chamada Brasil, mas venha querer salvar, irmão, a sua casa e toda a sua geração. Em 2024, irmãos, não construa algo para você, construa algo para o reino de Deus. O reino de Deus. E eu encerro aqui essa palavra com isso, irmãos. Somos águias. Aleluia. Somos águias. E a nossa visão tem que ser aberta, poderosa e aberta. Eu queria chamar, irmãos. Quer falar, pastora? Eu queria chamar depois. Nós vamos encerrar esse culto com oração. Aleluia, com oração. Glória a Deus. Diga, amor. Amém. A pastora quer falar uma coisa, depois a gente vai. Amém, queridos. Eu tive um sentimento, uma percepção espiritual nesse culto, na hora que começou. E o pastor acabou de falar. E acabou de acontecer uma coisa aqui no meio desse culto. Eu senti o Senhor falando que o Senhor quer salvar as famílias. Esse ano o Senhor quer salvar as famílias. Sabe, irmão, talvez você não ganhe o mundo todo, mas você pode ganhar a sua família. Você pode ganhar sua filha para Jesus, você pode ganhar seu marido para Jesus, você pode se ganhar para Jesus. Sabe, se você não consegue salvar a vida de ninguém, salve a sua. Porque tem muita gente se enganando em prédio de igreja, irmão. Tem muita gente com dons, cantando, ministrando, orando, participando de culto e não é salvo. Porque os dons não te salvam, não se engane. Mas o quanto da vida de Deus está sendo transformado em você. O quanto ele falou agora, acabou de liberar uma chave, irmão. Não sei se você está prestando atenção, se você está dormindo, mas ele acabou de liberar uma chave. Deus quer salvar a sua família. Sabe, irmãos, o David, passei a mensagem toda tentando consolar o David. David foi um garoto que o Samuel achou aqui em Paraupebas, dentro de uma classe de aula, quando ele dava aula pela prefeitura. Ele tinha 16 anos, ia fazer 17 anos. O David veio embora para essa cidade procurar uma vida, uma família que ele não tinha, de uma família disfuncional. E o Samuel disse: Regina, dá uma oportunidade para o David no escritório. E eu dei a oportunidade para o David, eu ensinei contabilidade para o David. O David não sabia nada de contabilidade. Eu disse: David, se você aprender a fechar folha de pagamento, meu filho, nunca mais você fica desempregado. O David tinha sido menor aprendiz em um supermercado que tinha ali na Rua F. Irmão, nós apresentamos destino para o David. O David hoje é o responsável pela departamento pessoal de um dos maiores escritórios de contabilidade dessa cidade. O menino é fera, é crânio. E a mãe dele, infelizmente, ainda não conhece Jesus. E eu estava orando e falando, e o Senhor ministrando no meu coração nessa noite: eu quero salvar famílias. E eu falei para ele: Regina, ora pela minha mãe. Minha mãe está aí no hospital, uma sala de cirurgia. O médico disse que ela vai perder a perna. Eu disse: David, a tua mãe estava alcoolizada? Ele disse: estava. O carro bateu nela. Caiu de moto. Irmãos, talvez a gente diga assim: eu poderia ter insistido mais com a minha mãe. Eu poderia ter insistido mais com meu irmão. Eu poderia ter pago um preço maior de jejum e oração por um familiar meu. Mas como Samuel falou, quem está indignado? Quem está irado? Irmão, não te dói não ver a tua mãe aqui que não é salva?
Não dói teu coração não ver teu filho aqui? Não dói no teu coração, irmão? Vamos nos colocar de pé. Sabe, eu acredito que Deus quer salvar a família. Então o Senhor colocou esse sentimento no meu coração. Eu nem sabia a palavra que ia ser falada, só que Ele falou: eu quero salvar a família. Não desista. Eu estava falando para o David ainda agora: David, eu ainda creio que o Senhor pode não permitir que a tua mãe perca a tua perna. Mas a Bíblia diz, irmão, é melhor que a gente entre na eternidade sem um olho. É melhor a gente entrar na eternidade sem um braço, sem uma perna, do que a gente pegar todo esse corpo e ser lançado no inferno. Então, ele acabou de falar nisso. Ele acabou de falar que Deus quer salvar a família. E eu não podia deixar de compartilhar nessa noite. Sabe, irmão, há uma responsabilidade sobre mim, sobre você. De dizer: Senhor, o preço que eu tiver que pagar, eu quero levar a salvação para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu familiar. E eu estava dizendo: David, Deus quer entrar na tua família, o evangelho, através da tua vida. Se posicione. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos? Então eu vejo o Senhor nos chamando para uma responsabilidade maior, um posicionamento maior, de ouvir os céus nessa noite. Amém? Também quero oferecer esse culto em ação de graças pela vida da Camila. Quero agradecer a Deus, porque Camila, você não sabe o privilégio que você tem de nascer no Evangelho. Você não imagina a dádiva de ter pai, mãe, avô, avó, tios no altar do Senhor. Valorize isso. Porque, irmãos, eu tenho hoje 52 anos, mas eu valorizei cada dia da minha vida no altar do Senhor. Eu cresci uma criança em Jesus, eu me tornei uma adolescente em Jesus. Quando vinham as propostas do mundo, a vida com Deus era mais forte em mim. Eu me tornei uma jovem no Senhor, uma adulta no Senhor, e eu estou caminhando para uma idosa no Senhor. E meu desejo é trazer o Senhor de volta. E eu quero andar com águias. Amém? Falei para o meu pastor: eu tenho 52 anos, eu não quero mais perder tempo com gente que não quer Jesus. Eu não quero. Agora, quem quiser, irmão, vai encontrar uma águia aqui para te ajudar. Amém? Eu quero chamar a Camila aqui na frente. Chamar a Rose, o Tony, irmã Nena, irmão Pedro. E você que está aí, se junte com a sua família. Ore com a sua família. Inclua seus familiares aí, irmãos. Sabe, irmãos, em 2023 eu experimentei uma dor que eu nunca tinha experimentado, a dor do luto. A minha irmã caçula faleceu com 49 anos de idade. E a gente nunca pensava que ia falecer tão nova, mas o Senhor tomou para si. Então, irmão, valorize cada dia de vida, o seu familiar, Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, que você saia daqui, irmão, com esse encorajamento. Eu quero pregar o Evangelho, mas principalmente a Bíblia diz que se você não prega o Evangelho para os domésticos da fé, para o seu, você tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então começa a fazer uma lista de nomes das pessoas da tua família e começa a pagar um preço de oração, de jejum. Amém, querido? Porque esse é o sentimento dessa noite. Senhor, salva a minha família. A Bíblia diz que nos últimos dias serão igual nos dias de Noé. Os homens se casavam e davam esse casamento, mas tinham uma família, irmão, que estava cumprindo o propósito de Deus, que era a família de Noé. Amém? Quero pedir aqui para o pastor. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida da Camila diante de Ti mais uma vez. Nós consagramos e reconsagramos a Camila nas Tuas mãos, no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, guarda ela em Ti, esconde ela no Teu nome poderoso. Que ela cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus, no temor do Senhor na vida dela. Pai, seja com ela em todas as áreas emocionais, espirituais, área, Senhor, educacional também. Que ela seja uma excelente profissional, em nome de Jesus.
Reserva os lugares altos para tua filha, como uma águia, Pai, em nome de Jesus. Nós trazemos sobre ela, Senhor, como igreja, as bênçãos do alto céu, em nome de Jesus, sobre todos os seus familiares, seus avós, seus pais, em nome de Jesus. Declaramos e profetizamos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem aqui, irmãos, fiquem com a sua família e vamos cantar um louvor ao Senhor. Vamos declarar ao Senhor. Aleluia. Fique aí com a sua família. Fiquem todos juntos. Junte a sua família aí em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos adorar. Encerrar com esse cântico. Posso ficar de pé diante da tua glória. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sim, Senhor. Venha, Pai. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sim, Senhor. Fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Declaramos uma semana abençoada na sua vida, na sua casa, na sua família. Que a enfermidade saia da sua vida em nome de Jesus. Que o toque do Espírito Santo, do poder de Deus, traga saúde plena em nome de Jesus. Que portas sejam abertas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a poderosa consolação do Espírito te acompanhe nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.